A gente estava, quando recebi a incumbência de, nessa noite, dar continuidade àquilo que a gente está ouvindo sobre os fundamentos, a necessidade da gente revisar os fundamentos. E quando eu comecei a olhar para o assunto que é nessa noite, eu fiquei pensando, na verdade, que nós temos ouvido de Deus algumas coisas e que são necessárias essas coisas para que a gente possa, de verdade, ser transformado à imagem de Jesus. E o assunto hoje tem a ver com relacionamento entre nós. E aí, entre nós, fala do nosso relacionamento como comunidade, como igreja, né? Uma comunidade de discípulos que tem o chamado de se relacionar, de ter comunhão. E também o nosso relacionamento em todos os níveis que nós temos. Ou seja, o relacionamento entre pais e filhos, o relacionamento entre esposos e esposas, o relacionamento entre irmãos em todos os níveis, em todo o ambiente. Seja no ambiente de trabalho, eu sei que há alguns irmãos aqui que trabalham junto com outros. O relacionamento familiar, o relacionamento num grupo menor, no grupo caseiro, né, numa reunião pública ou num ajuntamento maior de uma supervisão. E nosso relacionamento como igreja, onde quer que estejamos, com os nossos irmãos em Cristo. E pensando nisso, orando a respeito disso, às vezes nós tratamos os irmãos como irmãos em Cristo. Mas às vezes nós esquecemos que as nossas esposas são nossas irmãs em Cristo. Tratamos os irmãos bem, temos carinho quando nós nos encontramos e nós damos uma boa noite, nós nos beijamos e nos abraçamos, mas quando às vezes nós chegamos no interior da nossa casa com o nosso filho, com a nossa filha, nós esquecemos que nossos filhos que estão no Senhor são nossos irmãos. E por isso devem ser tratados com a mesma estima e o mesmo carinho que eu encontro alguém numa reunião pública ou num grupo caseiro. Nossas esposas e os maridos também, muitas vezes nós esquecemos e tratamos as nossas esposas e as esposas tratam o marido de uma forma que, às vezes, se você for olhar e presenciar aquele relacionamento, você fala, com certeza, não seria dessa forma que essa pessoa trataria o seu irmão em Cristo, a sua irmã. Então, à medida que a gente compartilhar aqui, eu queria que você olhasse para o âmbito geral de nós como irmãos. Eu queria que você pensasse nessa noite, se há alguém no meio da comunidade, seja ele da tua família ou da comunidade, que você não tem tido um relacionamento saudável. Que você de alguma forma olha para ele, para ela, e você pensa, eu tenho algo contra ele. Ou eu sei que ele ou ela tem algo contra mim. Nosso relacionamento não está normal. E a gente nessa noite levasse a sério a palavra que vai ser compartilhada e que produzisse uma mudança em nós. Só para entrar no tema, eu quero te dizer uma coisa nessa noite, que é algo que Deus tem falado comigo a respeito de alguns irmãos da minha própria vida e de alguns irmãos que eu tenho a oportunidade de sentar e cuidar, e conversar e apacentar. Deus tem falado comigo o seguinte: a pessoa que não tem um bom testemunho da pessoa que convive com ela, seja em que nível de convivência, na verdade, alguma coisa está errado. Se você
tem da sua esposa um olhar para você que diz assim: meu esposo é um camarada difícil, eu estou passando uma barra com ele. Não está mole, não. A minha esposa está difícil de se relacionar. Olha, está difícil de se relacionar com meu pai, está difícil, está complicado. Ou com os meus filhos, com a minha filha que está no Senhor, com o meu filho que está no Senhor, mas está difícil de se relacionar. Se você nessa noite não tem um bom relacionamento das pessoas que cercam você, alguma coisa com você está ruim. Porque se nós somos discípulos de Jesus Cristo, nós deveríamos ter as pessoas à nossa volta apaixonadas por estar conosco. As pessoas à nossa volta deveriam estar o tempo todo mais perto de nós. Nossos filhos deveriam estar assim: pai, quando que tu vai chegar em casa? Porque eu estou com saudade de você. Eu estou com vontade de estar contigo. Nossas esposas deviam estar mandando mensagem para a gente dizendo: amor, sai logo do trabalho, estou pensando em você. Estou com saudade de você. Eu te quero aqui, junto comigo. Os maridos deveriam estar trabalhando e de vez em quando ser pego pensando na sua casa, pensando na sua esposa. Porque se somos discípulos de Jesus Cristo e nós não produzimos saudade, vontade das pessoas estar perto de nós, nós não estamos alinhados com o caráter de Jesus Cristo. E esse fruto precisa estar em nós. Se você é um líder de um grupo caseiro, se você discipula alguém, cuida de alguém, a pessoa que você cuida deveria estar com muita saudade de você. Como é bom me relacionar com essa pessoa. Como é bom estar perto dela. Eu fico pensando, os irmãos que andavam com Barnabé, como que devia ser? Que carinho, que homem carinhoso, que homem amoroso, que acreditava nas pessoas, que olhava para as pessoas com fé. Mesmo que todo mundo tinha medo de se relacionar com aquela pessoa e ficasse cheio de dedo como era com Saulo, Barnabé tinha aquele olhar. Que pastor, como deveria ser bom ser apacentado por Barnabé, fazer parte do grupo caseiro desse camarada que teve esse apelido, filho do Espírito Santo, filho do Consolador, a pessoa que sabe caminhar junto, sabe se relacionar. Então eu creio nessa noite com toda a clareza que você, ao término desse tempo, você precisa olhar para a tua vida e analisar as pessoas em volta e fazer esse teste. Eu fiz esse teste lá em casa, há um tempo atrás. Acho que eu já contei isso uma vez, mas eu acho que cabe contar de novo. Eu comecei a me analisar, que a gente tem a mania de analisar as pessoas, né? Mas eu comecei a me analisar, eu falei, como é que minha esposa e como é que meus filhos me veem? E aí eu deitei no quarto assim com Mariana, e eu falei, eu vou chamar por ordem hierárquica. Falei, Judá, avança. Falei, pai, filho, deixa eu falar uma coisa contigo. Como é que você me vê? Como é que você, sabe, como é que você me vê como pai? Como é que eu sou para você como pai? Aí ele ficou assim, sem entender. Eu falei, vamos ser claro. O que você vê que eu preciso mudar? Aí ele falou assim para mim, pai, você grita demais. Aí eu falei, tá bom, eu grito mesmo, né? Você grita demais, pai. Às vezes você fala com as... Pô, tem que ficar mais calmo. Não, tá bom, é verdade. E você, o que você precisa mudar, meu filho? Pô, pai, a verdade é que eu sou desobediente às vezes, entendeu? Desobediente, e eu preciso me arrepender disso. Tá bom, chama Mariá. Aí ele saiu e chamou. Mariá, papai está te chamando lá. Oi, pai. Filha, o que você vê que eu preciso mudar? Mais delicada, né? Sem querer me ferir. Papai, você grita demais. Eu falei, rapaz. Eu grito, filho, você grita demais, pai. Pô, me perdoa, minha filha, eu vou fazer uma aliança com vocês, de eu não gritar mais assim. E você?
Não, eu preciso me arrepender mesmo, sou desobediente, às vezes sou desobediente, tá bom. Sofia, vem cá. E aí vem o lado irônico. Sofia, vem cá, papai quer te perguntar uma coisa. Fala aí, pai. O que você acha que eu preciso mudar? Ela, você grita demais, pai. E começou a rir. Aí eu falei, rapaz, eu estou enquadrado. O olhar dos três para mim era o mesmo. E aí eu fui, chamei os três de volta. Eu falei, cara, quero fazer uma aliança com vocês hoje. A partir de hoje, eu vou falar com tranquilidade. Ainda que por dentro esteja um vulcão, eu vou falar com tranquilidade com vocês. E vocês vão fazer uma aliança de obediência. Não, pai. Eu falei, então se eu falar na moral, vai todo mundo, arrumar 4, vai tudo que... Não, pai, fizemos uma aliança. E nós fizemos uma aliança. Bom, depois eu conversei com o irmão, eu falei, cara, faz isso, contei essa experiência para ele, e aconselhei ele a fazer isso com a esposa dele. Eu falei, tu já conversou com a tua esposa e já viu como tua esposa vê você? Você tem um bom testemunho da tua esposa? Ele falou, Rony, vou fazer esse negócio. Quais são as perguntas? Aí eu comecei a falar para ele, faz isso. Como é que você me vê? Se eu te constranjo, se eu te oprimo, como é que você... Aí eu falei, vai lá, se avalia lá, deixa ela te avaliar. Aí ele voltou desesperado. Ele falou, Rony, o negócio está ruim para mim. Nem discípulo ela está me vendo. Falou que eu preciso me arrepender até como discípulo de Jesus. Mas isso é, na verdade, o que nós precisamos é ter um bom testemunho dos da nossa casa. E o tema, revisando os fundamentos, entra exatamente nesse momento, o fruto entre nós. Pode passar, por favor. Qual é o fruto que se espera entre nós? Ou melhor, o que nós devemos fazer à medida que surgirem entre nós os conflitos. À medida que as coisas acontecerem entre nós, porque nós convivemos, e quanto mais nós convivemos, estamos perto de pessoas, normal nós ofendermos pessoas, sermos ofendidos por pessoas, e muitas vezes temos uma opinião contrária da pessoa que nós nos relacionamos. Isso é normal acontecer isso, é normal atritar, é normal a gente se relacionar. Então, há 3 pontos aqui importantes que eu quero bater essa noite. O primeiro é esse, quando ofendemos, o que fazer? Pode passar, por favor. Diz comigo assim, quando eu ofender alguém, eu vou me humilhar. Mateus 23, verso 12. O texto diz, aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas aquele que a si mesmo será... Quando eu ofendo alguém, às vezes achando que eu tenho razão no meu relacionamento com a pessoa, quando eu falo alguma coisa para a pessoa que eu ofendo, ou eu tenho uma atitude, porque tem gente que tem uma atitude, às vezes, não de falar, mas de ironizar. Às vezes você não fala, mas você ironiza. O teu silêncio machuca, às vezes, mais a pessoa do que um relacionamento. Quando eu ofender alguém, qual é o caminho prático? O primeiro, eu preciso me humilhar. Eu não preciso que a pessoa me humilhe, mas eu preciso me humilhar. Segundo ponto, quando eu ofender alguém, eu preciso admitir o erro, o pecado e confessar. Tiago 5,16 é um texto que a gente conhece muito claramente. O texto diz para a gente confessar os nossos pecados uns e orarmos uns pelos outros para sermos. Então, se eu ofendo alguém no meu convívio, no meu relacionamento, eu queria que você pensasse nessa noite se tem alguém perto de você que você tem ofendido com o teu jeito. Há pessoas que seguem ofendendo a outra porque acham, não, eu sou assim e eu vou permanecer dessa forma. Se nós queremos dar fruto entre nós,
seja nos níveis de relacionamento que nós temos, nós precisamos admitir o nosso erro e confessar. Mas aí a pergunta é, pode passar, como eu devo confessar? Quando nós começamos a ver que nós estamos errados, nós temos uma tendência ao orgulho, a nós não reconhecermos que nós estamos errados. Mas a Bíblia diz que nós devemos confessar sem. Salmo 32, verso 3, não sei se está separado aí esse texto. Salmo 32, enquanto me recusei a confessar meu pecado, isso aí é NVT, né? Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. A confissão deve ser sem demora. Pensa aí nessa noite, existe alguma coisa hoje, no dia de hoje, que você precisa confessar? Irmãos, é normal. A Bíblia diz que nós temos pecado. João fala, se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Eu não consigo entender alguém que passa muito tempo se relacionando com alguém e ele não tem nada para se arrepender de pecado. Alguém que se relaciona com alguém consegue e tenta manter uma aparência, enquanto que é tão bom você se relacionar com alguém que é normal, alguém que peca, ou seja, alguém que reconhece o seu erro e vai com certeza abrir aquilo, vai pedir ajuda. A confissão deve ser sem demora. Segundo, a confissão deve cobrir toda a área da ofensa. Esses dias, há um tempo atrás, estava conversando com um irmão e eu estava... Você sabe que tem gente que gosta de dar o pulo do gato. Não é da ovelha, não, é do gato. Eu estava conversando com o irmão e eu estava perguntando para ele assim, você precisa definir o teu relacionamento na igreja. Você precisa ter alguém de referência para você se relacionar, abrir o teu coração. Quem você tem como referência? E ele falou assim, eu tenho 3 camaradas como referência. Eu falei, é mesmo? Você se relaciona com os 3, você abre o teu coração para os 3. Ele falou, abro, mas eu preciso confessar uma coisa, Rony. Eu falei, o quê? Ele falou, como eu tenho relacionamento com os 3, quando eu peco na primeira semana, eu confesso para um deles. E aí depois que eu confesso, aí passa assim umas 2, 3 semanas, eu peco de novo, eu confesso para o segundo. E aí quando termina o mês, eu confesso para o terceiro. Quando eu volto a confessar para o primeiro pensa, poxa, já tem 1 mês e meio, 2 meses que ele pecou. E ele falou, eu tenho andado assim. Eu falei, rapaz, que doideira, rapaz. Eu falei, nós vamos resolver isso hoje. Sabe como? Você vai andar somente com camarada. Escolhe dos 3 um para você se relacionar. Ou seja, às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós damos um jeito de abrir com algo da nossa vida e com outro uma outra área da nossa vida e com uma outra pessoa mais perto de nós uma outra área. E aí ninguém tem uma clareza total do que nós estamos vivendo. Alguém consegue observar um pedaço da vida, o outro pedaço, o outro. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, ele deve ser toda a área. A pessoa que se relaciona contigo, você tem que ter um voto de transparência para você abrir, não parte disso. Eu já perdi também as contas de quantas vezes nós sentamos com pessoas e nós dissemos para ela, você está trazendo isso, ele falou, estou trazendo esse ponto. Só que pastorear é discernir o que está por trás das palavras das pessoas. Para você confessar um pecado não é fácil. Não é fácil, você está com vergonha, você está acusado. E aí às vezes você vem e abre alguma coisa, você dá um relance de alguma coisa. E aí você tem que ter discernimento para saber o que está por trás daquilo. E aí você começa então a perguntar à pessoa, tentar facilitar aquilo para ela abrir. E perdi as contas de vezes que a gente conversou e falou assim, meu irmão ou minha irmã,
você tem mais alguma coisa para falar? E a pessoa fala, não, tudo que eu tenho é isso. E o tempo passa e Deus, que é luz, traz luz à pessoa. E nós voltamos a ela. E aí, você tem mais alguma coisa? Ela falou, não, tenho mais uma coisa. Mas por quê? Mas de quando é isso? E aí nós remontamos a história. E aí acaba que é como se fosse aquele doente que vai para a mesa de cirurgia várias vezes. Você tem que ir com ele e levar aquele irmão ou irmã para um ambiente onde você tem que ajudá-lo, mas várias vezes você vai como se fosse para uma mesa de cirurgia. Você abre aquilo, conversa sobre o assunto, não, fechou? Tem mais nada para falar? Não, beleza, fechou. Tempo se passa e a pessoa traz de novo alguma coisa. Nós devemos confessar toda a área da ofensa. Quando você for confessar, pede essa graça a Deus. Eu sei que às vezes a gente fica nervoso, mas senta. Nós não somos acusadores uns dos outros. Nós, pelo contrário, somos servos uns dos outros. Quando você for confessar alguma coisa, em qual nível for, abra todo o teu coração, com calma. Explique tudo o que envolve a tua vida, os teus sentimentos, os teus pensamentos, o porquê você tomou aquela atitude, seja claro na tua confissão. E terceiro, como confessar? A confissão deve ser com restituir. Esse texto se reporta, na verdade, a Zaqueu, quando ele encontra o reino. E ele diz, se em alguma coisa, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Essa é a característica de uma pessoa arrependida. Uma pessoa que confessa deve se abrir para restituir. Uma vez eu levei, há muitos anos atrás, tive a oportunidade de participar com o irmão de uma restituição, uma restauração. Ele foi ao patrão dele. E ele confessou, chegou entre nós e ele falou, eu estou acusado por uma obra morta, algo que eu não cometo mais, mas eu cometia, mas eu trouxe um prejuízo à pessoa, e o Espírito Santo está me confrontando, e nós sentamos, e conversamos, e oramos, e chegou o momento da gente ir lá. E quando nós fomos até o patrão, nós sentamos, eu abri a situação e comecei a conversar a respeito do que estava acontecendo, e eu falei, agora eu quero deixar ele falar. E ele começou a contar o que ele fazia. Ele falou, eu fazia isso, e o patrão só ouvindo. E quando o patrão terminou de ouvir, ele falou assim, você está dizendo que você é réu, confesso então, disso que você está fazendo. Só que ele estava muito convicto. Há uma fala entre nós que a gente sempre trouxe, que era o seguinte, tem hora que nós somos honrados pela nossa fé. Quando você diz que tem fé em Cristo, você é honrado por isso. Mas tem hora que você tem que honrar a tua fé. E era o momento dele honrar a fé dele. E ele falou, é verdade, eu estou convicto nisso. Eu realmente fiz isso e eu estou convicto. Ele falou, você sabe que eu posso chamar a polícia agora e te prender. Ele falou, eu sei que você pode chamar a polícia e me prender e eu estou aberto a isso. E aí o cara ficou espantado. E ele terminou, e aí ouviu, e ele falou, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus, minha vida mudou. Eu tenho hoje um relacionamento com Deus e eu estou aberto a te pagar da forma que foi. Eu não sei o valor, eu não sei mensurar, mas eu estou aberto a pagar isso. Eu estou aberto a restituir valor financeiro por isso que eu roubei. E aí o patrão ficou olhando e o tempo passou, a gente saiu, o patrão falou, não, está liberado, pode ir embora. E a partir daquele momento, aquele homem começou a olhar a igreja de uma forma, como pessoas sérias, que na verdade não querem ter pendência nenhuma, nenhum motivo de acusação. Várias portas se abriram por causa disso. Isso é uma característica de fruto entre nós. Eu lembro de um irmão muito precioso que levou um saco de roupa para devolver no ambiente que ele trabalhava. Fruto de restituição. E eu tive a oportunidade com ele também.
Terceiro ponto, quando ofendemos, o que fazer? Se humilhar, admitir o erro e confessar, e buscar rapidamente a reconciliação. Mateus 5, 24, por favor. O texto diz, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Se nessa noite você está aqui, e você precisa fazer isso, quero te animar a você rapidamente, a buscar a reconciliação com teu pai, com a tua mãe, com teu filho, filha, com teu irmão, buscar com aquele que cuida de você, que lidera você, talvez você fechou o coração, ou você que cuida de alguém fechou o coração para essa pessoa. Segunda coisa, dentro do fruto entre nós. Primeiro, nós falamos até aqui, quando ofendemos, o que fazer? E agora é quando nós somos ofendidos. Quando nós somos feridos, o que fazer? Primeiro eu quero começar dizendo o que nós não devemos fazer. Não devemos fazer. Ignorar a ofensa, fazendo de contas que está tudo bem. Efésios 4, 25 diz, fale cada um a verdade com o seu próximo. Às vezes nós somos ofendidos a pessoas que têm um tipo de característica, personalidade, que é aquele sanguíneo ou o colérico, quando se enche, ele vai e ele bota tudo para fora, às vezes de forma errada. Mas a outra característica, aquela pessoa mais fleumática, que ela tende a sofrer, tende a guardar aquilo, tende a ressentir aquilo. E às vezes a pessoa diz, não, eu vou fingir que nada aconteceu e eu vou tentar continuar como se nada tivesse acontecido. Mas isso não é o que a palavra ensina a gente. Segundo, o que a gente não deve fazer quando ofendido é achar que o tempo resolve a ofensa sofrida. Quanto mais tempo passa, Salmo 32, 3, quanto mais tempo passa, mais aquilo fica em nós. Às vezes a gente acha que está tudo resolvido, mas muitas vezes isso é motivo, inclusive, de repúdio entre casais. De casais ter um relacionamento de indiferença com o outro. Tamanho o tempo de guardar as coisas. As consequências da falta de perdão. Primeiro, quando nós não perdoamos, nós não somos perdoados. Eu queria ler esse texto contigo. Marcos 11, 25 e 26. O texto diz, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Deixa eu falar uma coisa para você. Há momentos que nós oramos a Deus, pedindo, Senhor, me perdoa os meus pecados. Mas o Senhor colocou uma condição de perdoar o nosso pecado. Eu perdoo você, se você perdoar o teu irmão e a tua irmã. Então, às vezes eu olho para algumas pessoas no meio da igreja e eu penso, essa pessoa continua carregando os seus pecados. E aí a vida para essa pessoa fica difícil, porque ela carrega um fardo que Jesus falou para ela não carregar, que são os pecados, justamente porque ela guarda e não perdoa pecado de uma outra pessoa. E aí, naturalmente, se enfraquece na fé, fruto da falta de perdão. Às vezes a gente acha que não é isso. Não, eu estou assim frio espiritualmente, mas não é nada disso. Mas se você for observar e avaliar bem o teu coração, pode ter alguma coisa que você não perdoou alguém. Segunda coisa de consequência, quando nós não liberamos perdão, a nossa oferta não é aceitável diante de Deus. O texto diz, vai, quando fores ofertar, pensa, tem alguém que tem algo contra você. O texto não fala que você tem algo contra alguém. Algo contra você, e aí você vai. Se ali lembrares, volta o texto rapidinho,
que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você contra teu irmão, é o teu irmão que tem algo contra ti. Terceiro ponto da falta de perdão: negar perdão produz cadeia espiritual. Esse texto de Mateus 18:34 conta a história, alguns de nós devem lembrar, a história, na verdade, de um homem que foi perdoado de um determinado valor, e quando o rei veio e perdoou ele de um valor muito maior, ele encontrou alguém que o devia, e ele falou: tudo tu vai me pagar, até o último centavo você vai me pagar. E o rei soube disso, representando Deus, e a Bíblia diz que aquele rei o lançou na prisão. Ele ficou preso, fruto da falta de perdão, aquele que lhe devia alguma coisa. Não sei se você consegue compreender isso, mas o perdão, olha para cá, o que é o perdão? O perdão é exatamente quando eu não tenho condição ou outra condição de pagar. Quando você faz algo a alguém, se nós tivéssemos a oportunidade de voltar no tempo e retirar aquela palavra e não falar aquilo que a gente falou, não fazer aquilo que a gente fez, aí sim, nós não precisaríamos pedir perdão, voltaríamos no tempo e mudaríamos a atitude. Mas quando eu falo para alguém, me perdoa, eu estou dizendo assim: eu tenho uma dívida contigo, mas eu não consigo voltar no tempo. Eu não tenho como pagar essa dívida com você, então eu peço o perdão da minha dívida. A honra que eu retirei, uma menina que, antes de se casar, cai sexualmente com alguém, ela desonrou o seu pai, desonrou a sua mãe. E quando ela vai para restaurar com ele, o que ela vai fazer? Pedir perdão por ter roubado a honra dos seus pais. Quando alguém peca, é na verdade essa atitude, a atitude de dizer: eu não tenho como pagar, eu não tenho como voltar atrás e mudar, então eu preciso do perdão. A falta de perdão produz doenças. Bom, nós sabemos disso, quantas pessoas doentes, quantas pessoas com tumores, fruto da falta de perdão. A gente já ouviu falar um testemunho do Franco que ele fala exatamente sobre isso. Que ele foi no lugar e foi orar pela pessoa e o Espírito Santo falou: ela está aqui porque ela não perdoou. E aí ele foi na raiz, falou: deixa eu fazer uma pergunta, você tem algo contra alguém que você não perdoou? E ela foi e confessou aquilo. A falta de perdão, nós sabemos disso, produz doença. E aí, bom, e quando somos ofendidos, o que fazer? Devemos estar predispostos ao perdão. Colossenses 3,13 diz para levarmos a carga uns dos outros, diz para nós nos abrirmos, para nós darmos suporte uns aos outros, para nós nos relacionarmos uns com os outros com esse coração. Devemos ir às pessoas, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Pensa aqui, nessa noite, se existe alguém que fez algo contra você. Como é que está teu coração? Está predisposto a perdoar? Você não vai para pedir para perdoar. Você já perdoa antes de ir. Quando alguém vier até você e falar: eu quero te pedir perdão, se você souber da dívida, você já tem que dizer: você já estava perdoado. Eu libero agora o perdão para você, mas no meu coração você já estava perdoado. Segundo ponto, o que fazer quando somos ofendidos? Devemos tomar iniciativa para a reconciliação. Paulo fala nesse texto de nós que somos espirituais. Nós devemos tomar essa atitude. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Já vi várias vezes, e converso com os irmãos sobre isso, várias vezes o marido começar a discutir, e eu chegar, falar: o que está acontecendo? Não, é isso, é ele e ela. E eu chamar ele à parte
e dizer assim: meu irmão, a Bíblia diz que você é o pastor da tua casa. Por que você está nesse nível de discussão? Se você foi chamado para pastorear a tua esposa. Quantos pais e filhos às vezes brigando? Há um tempo atrás eu conversei com uma irmã e falei exatamente disso. Falei: olha, minha irmã, você é mãe. Por ser mãe, você é pastora. Então se relacione com a tua filha com esse coração de pastora. Tome a iniciativa para a reconciliação. Olhe a tua filha como alguém que precisa amadurecer e crescer. Não desça para o nível de ficar brigando entre irmãos. Se veja como Deus te vê, como uma pastora. Apacenta a tua filha. Outro ponto, dentro do que devemos fazer quando somos ofendidos, devemos arguir para certificar os fatos. A gente precisa saber o que aconteceu. Eu tinha um irmão, tenho ainda, muito precioso, que toda vez que a gente se encontrava, a gente se abraçava e se beijava, e eu parava e ficava conversando e dando atenção com honra. Mas teve um dia que eu estava com uma disenteria, eu estava mesmo, e aí eu fui chegando assim no lugar, e a barriga foi... E aí nesse dia eu passei direto, e ele falou: Rony, eu fiz assim, e corri para o banheiro. E quando eu voltei, a gente não se falou. E ele guardou aquilo. E ele falou: poxa, Rony sempre fala comigo. Nesse dia, Rony não falou comigo. E aí alguém veio falar comigo que ele estava triste. E eu falei: poxa, fala para ele que nesse dia eu estava com uma disenteria tão grande que eu não tinha como falar com ele. Se eu paro para falar com ele, eu ia me enrolar. Ou seja, quando nós somos ofendidos por alguém, nós precisamos perguntar: o que aconteceu? Quando alguém te ofende em algum nível, Mateus 18:15, fala exatamente isso. Se o teu irmão pecar contra você, vai arguir, vai perguntar a ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem alguma coisa no teu coração em relação a alguém? Você já criou algo em relação a essa pessoa que você já acha que ela pecou e ela está errada? Se você está com esse coração, você precisa ir nele e perguntar: meu irmão, minha irmã, naquele dia, assim, o que aconteceu? Queria ouvir você. Por que você falou daquela forma? Por que você agiu daquele jeito? Por que você me tratou daquela forma? Nós precisamos apresentar esse fruto. Quando nós somos ofendidos, nós devemos confrontar com base na palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16, a Bíblia diz que toda a Escritura, ela é apta para ensino, para correção. Como é bonito ver alguém te corrigindo na palavra. Como é bonito ver alguém sentando contigo na palavra. Fala assim: Rony, eu quero te mostrar, diante da palavra, eu quero te mostrar que você está errado. Pode falar. E a pessoa abre a palavra contigo, cita a palavra contigo, corrige você. Quando nós estamos ofendidos por alguém, em vez de buscar alguma coisa, eu acho, eu penso, a minha opinião, não, a palavra. Nós precisamos ter entre nós a palavra. Pode passar. Aí você pode dizer para mim, normalmente a atitude às vezes das mulheres dizem: mas até quando eu vou perdoar esse homem? Mateus 18, 21, 22, não precisa abrir. Foi a pergunta de Pedro para Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar, meu irmão? E Jesus disse que era 490 vezes. E eu digo para você que a vontade de Deus é que a gente se relacione dessa forma. Quantas vezes Deus perdoou você que está aqui nessa noite?
Deus te perdoou do teu passado. Deus te perdoou do teu presente, do meu passado. Deus nos perdoou dos pecados que nós ainda vamos cometer. Precisamos perdoar uns aos outros sem limite. E último ponto. E quando há divergência de opinião? E quando fica aqueles dois galos brigando? O que a palavra nos ensina? Quando teu esposo não tem concordância contigo, quando tua esposa não tem concordância, quando há divergência entre irmãos, o que fazer? Como agir? Primeiro, você precisa buscar alguém no corpo de Cristo que tenha autoridade, que foi designado por Deus para ouvir a história. Segundo, você precisa compartilhar com profundidade toda a questão que envolve você e o teu irmão. Toda a história, não parcial, mas toda a história. E saber que aquele que vai pastorear a situação, aquele que vai ouvir e julgar a situação, ele vai ouvir também o outro lado. Toda vez, quando nós ouvimos alguém, nós somos tendentes a já emitir um parecer. Mas a gente fala, irmão, eu estou te ouvindo aqui, ou então, esposa, eu estou ouvindo você, mas eu vou ouvir o teu marido. Ou, meu irmão, eu estou ouvindo você, mas eu quero também ouvir a tua esposa. Nós precisamos ouvir entre dois irmãos, precisamos ouvir entre dois sócios, precisamos ouvir entre duas pessoas e ser submetido toda a questão. E terceiro, acatar com humildade as direções que nós ouvimos. 2 Coríntios 13, 1. Queria que colocasse aí. Segunda Coríntios 13, 1. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Quando você leva alguém a 2, 3 pessoas maduras e eles ouvem aquilo, e eles falam, olha, à luz da palavra, o conselho que eu te dou, ou a direção, o mandamento é esse. Toda questão é decidida. Tem um texto em Deuteronômio que eu queria que você abrisse, que é um texto marcante, Deuteronômio 17, 9. Por favor, coloca aí para a gente. Deuteronômio 17, 9. Bota o 8, por favor, o 8. Olha que texto profundo, olha que texto. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, você não consegue dar uma sentença, um juízo para aquilo, em alguma demanda com alguém. Entre caso e caso de homicídio, e demanda, alguma coisa que você precisa resolver, e de violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias. Inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. 10. E farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher. E terás cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem. Esse texto deixa muito claro que quando você for levar algo para alguém, ter esse coração. E eu termino aqui. O que nós não devemos fazer quando surgirem o conflito entre irmãos? Primeiro, não devemos ser omissos ou não querer tratar a questão. Ezequiel 3:20, não precisa abrir. O texto fala
de Deus nos responsabilizando pelo pecado do nosso irmão. O texto diz que nós iremos dar conta. Se tu vires um justo cometer pecado e você se omitir, o justo, se ele não se arrepender, ele vai acontecer com ele juízo. Mas o sangue eu vou requerer da tua mão. Esse texto fala que quando vemos alguém em alguma condição, precisamos agir e não se omitir. Segundo, o que não devemos fazer quando surgirem conflitos com nossos irmãos? Às vezes você não está num conflito, mas você sabe de alguém que está em conflito. Guardarmos rancor e ressentimento. Zacarias 8, 16 e 17 diz: ninguém pense mal no seu coração a respeito do seu próximo. Eu sou o Senhor. Terceiro, precipitarmos opiniões sem ouvir o criticado. Provérbios 24, 23, o texto diz que não é bom julgarmos com parcialidade. E o último ponto, maldizermos, julgarmos e criticarmos. Lucas 6,31 diz: o que vocês querem que os homens vos façam, façais vós também. E eu termino aqui, dizendo que nós somos um corpo. Tua esposa, teu marido em Cristo, teu filho, teu pai, teu irmão, tua irmã, o grupo caseiro que você faz parte, as pessoas que você se relaciona, quem pastoreia você, de quem você é pastoreado, quem cuida de você, de quem você cuida, nós somos um corpo. E Paulo diz que não deve haver divisão entre nós, mas devemos cooperar com igual cuidado em favor de uns com os outros.